aula pública de hoje discute o papel das Nações Unidas no mundo. Neste programa, gravado na UFABC em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Gilberto Rodrigues. Pós-doutor pela Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, Gilberto Rodrigues é professor de Relações Internacionais da UFABC. A Anistia Internacional divulgou, em fevereiro de 2016, um relatório sobre tortura e violência no mundo. O estudo indica que pelo menos 96 países violam os tratados internacionais de direitos humanos. Criada após a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas é frequentemente criticada por não garantir os direitos básicos da humanidade. De acordo com a Anistia Internacional, a ONU não consegue mediar os interesses das grandes potências em favor das populações. Na economia ou nos direitos humanos, as Nações Unidas têm sido incapazes de buscar soluções multilaterais para os conflitos. Mas, afinal, como a organização pode assumir papel de protagonista nas relações internacionais? Para que serve a ONU? Eu creio que, para responder à pergunta da ONU, a gente precisa antes responder para que servem as organizações internacionais, para que serve o multilateralismo. E uma resposta possível é a de que os Estados sozinhos não podem resolver diversos problemas, diversas questões. Isso começa a ficar muito claro durante o século XIX. E aí começam a surgir as organizações internacionais, que são terceiros atores, são novos atores que vão congregar os próprios Estados nacionais, soberanos, e vão atuar no sentido de permitir a cooperação internacional, diminuir as tensões, tentar convergir interesses para resolver problemas comuns. A ONU é uma organização internacional formada por Estados. Quando ela foi criada, havia um contexto político muito específico, o fim da Segunda Guerra Mundial. E o fim da Segunda Guerra Mundial deu vitória para um grupo de países, liderados pelos Estados Unidos, o Reino Unido, e um outro grupo foi derrotado, a Alemanha, Itália e o Japão. Então, a ONU, quando foi criada, ela foi criada baseada em interesses dos vitoriosos, que tinham a democracia, os valores chamados ocidentais como principais. Ela foi criada, portanto, em 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial. E, nesse momento, havia alguns valores que estavam muito importantes, que eram muito importantes de serem cristalizados na própria Carta da ONU, né? Então, quando a gente pergunta para que serve a ONU, a gente pode responder essa pergunta a partir de diferentes perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva da própria ONU. E onde nós vamos encontrar essa perspectiva? Nós vamos encontrar na Carta da ONU. A Carta da ONU, que é um livrinho, né? Livrinho esse que também está na internet, não apenas impresso, mas a Carta da ONU, que é o principal documento, o tratado internacional, que vai reger todas as relações que a ONU estabelece. E logo no princípio, no artigo 1º, né, dos princípios que a ONU estabelece, a gente vai olhar ali para que serve a ONU, né? Então, a primeira coisa, serve para manter a paz e a segurança internacionais, que era uma das questões essenciais pelas quais a ONU foi pensada, foi criada no pós-Segunda Guerra. O mundo perdeu milhões de pessoas na guerra, na Segunda Guerra, e havia um grande interesse de impedir novas guerras. Então, a ONU foi pensada para isso. Outras organizações antes da ONU também tinham sido pensadas para isso, mas a ONU foi pensada para evitar uma nova guerra mundial e, passados mais de 70 anos, até agora ela conseguiu evitar. Então, podemos dizer que, pelo menos, passados 70 e poucos anos, ela conseguiu servir para isso, para impedir uma nova guerra total, uma nova guerra mundial. O segundo princípio é estabelecer relações de amizade, relações de parceria entre os Estados-membros, né? Lembrando que a ONU começa com 50 Estados-membros, em 45, e hoje são 193. Né? A gente
vai falar daqui a um pouco sobre essa evolução enorme do número de Estados-membros da ONU. O terceiro princípio, que está na Carta da ONU, que fala para que serve a ONU, né, para estabelecer a cooperação internacional entre os Estados-membros. Cooperação que é a antípoda das relações de conflito, das relações de tensão e até de violência entre os Estados, né? A gente sabe que a cooperação ela pode ser exercida em qualquer nível, o nível interpessoal e o nível entre países. E quanto mais cooperação se exerce, menos conflito, ou menos violência, ou menos tensões a gente tem. Então, a ONU tem esse objetivo. E o quarto e último é fazer com que a própria ONU seja o centro de harmonizar todos esses interesses. Então, da perspectiva da ONU, a gente pode claramente ver na própria Carta da ONU que ela quer ser uma mediadora, né? Ela serve, na sua própria perspectiva, como mediadora das relações entre os Estados, né? Uma outra coisa importante é que a ONU, e aí o direito internacional teve um papel importante, né, a evolução do direito internacional que chega na Carta da ONU, é de olhar os Estados de maneira igual. Todos os Estados são iguais entre si. É o princípio da igualdade entre os Estados. Que, do ponto de vista político, é possível dentro do multilateralismo, mas nós sabemos que os Estados são desiguais, e alguns são muito desiguais entre si. Então, um dos desafios que a ONU tem, para que ela serve, é de manter a igualdade entre os Estados para garantir que os Estados pequenos, mais frágeis, mais vulneráveis, não fiquem num segundo plano, em detrimento dos demais, mas, ao mesmo tempo, lidar com o realismo de que nem todos os Estados são iguais. Eles têm desigualdades econômicas, culturais, territoriais muito acentuadas. E a ONU tenta, de certa forma, compensar essa desigualdade com diversas políticas que existem nos seus vários órgãos. Aí é importante a gente destacar o seguinte: como que a ONU, então, implementa esse servir para, né? Implementa através de órgãos. Então, ela tem uma Assembleia Geral, onde o princípio da igualdade está garantido, né? A Nicarágua e os Estados Unidos têm o mesmo poder de voto na Assembleia Geral da ONU. Digamos assim, o órgão principal da ONU em termos de presença dos Estados, né? As votações são por maioria. Os Estados hegemônicos podem ser vencidos em votações. Então, do ponto de vista das relações internacionais, a Assembleia Geral da ONU, especificamente, serve para garantir a vontade da maioria dos Estados. Isso é importante se a gente olhar o princípio democrático, né? Onde a maioria pode ser até dos pequenos, em alguns casos. O outro órgão é o Conselho Econômico e Social, o ECOSOC, que é um órgão que cuida de uma agenda enorme de assuntos, como diz o próprio Conselho, sociais, econômicos, culturais também, em vários programas, em vários fundos que existem dentro da ONU. Um outro órgão que, no campo da política internacional, no campo das relações internacionais, se estuda bastante e é objeto de muita polêmica, é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é um órgão, dentro do princípio da igualdade, é uma exceção. Por quê? Exatamente porque ele foi concebido para abrigar os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial numa condição privilegiada. Então, quem tem lá, no Conselho de Segurança, quem está lá? Os Estados Unidos, o Reino Unido, a China, a França e a então União Soviética, depois passa a ser a Rússia, os 5 países que foram vencedores da Segunda Guerra. O Japão, a Itália e a Alemanha, que perderam a guerra, não conseguiram entrar. O Brasil quase entrou, mas acabou não conseguindo entrar como membro, chamado membro permanente, com direito a veto, né? Por que o Conselho de Segurança é tão polêmico? Porque ele é tão, inclusive, contestado na sua legitimidade. Primeiro porque ele é um conselho de poucos, né? Na verdade, ele foi ficando cada vez menos legítimo na medida em que a ONU foi aumentando o número de membros e ele não aumentou o número de assentos do Conselho. Então, a gente tem hoje 193 países, 15 países membros, dos quais 5 são permanentes com direito a veto. Por isso que é muito complexo, muito complicado quando algum conflito afeta o interesse de distintas potências que se opõem, como, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China. E aí o Conselho pode falhar, o Conselho pode ter problemas devido a esse mecanismo que foi criado e que foi pensado para gerar uma espécie assim, de pesos e contrapesos entre as grandes potências dentro do sistema da ONU. Entretanto, novas potências surgiram e não tem assento permanente com direito a veto. Então, essa é uma questão aí para a gente refletir sobre a serventia da ONU em relação a isso.
Um outro órgão principal, nós estamos falando dos órgãos principais da ONU, é a Corte Internacional de Justiça, que é um tribunal, né, que já existia antes mesmo da ONU, com outro nome, e que foi incorporado na ONU para decidir as grandes questões internacionais, através de um judiciário internacional. Né? Mas os países precisam reconhecer a competência da Corte, ela não é automática. Isso também gera dificuldades, porque nem todos os países reconhecem que a Corte possa julgar sobre os seus interesses. Então, é mais digamos assim, uma ação voluntarista dos Estados de reconhecer. Mas a Corte tem resolvido problemas importantes, por exemplo, sobre direito do mar, sobre questões ambientais, tem dado uma contribuição. E um outro órgão principal que está previsto na Carta, que cumpriu um papel até um determinado ponto, que hoje não cumpre mais, que é o Conselho de Tutela, que era um conselho concebido para trazer as colônias, então colônias que se transformavam em países independentes, fazer uma transição para essas colônias então ganharem, digamos assim, a dimensão de país independente. Hoje a gente tem, a ONU continua auxiliando territórios que querem se tornar independentes, mas o Conselho de Tutela praticamente perdeu a sua vigência. Né? Bom, mas isso nós estamos falando dos órgãos principais. Aí a gente tem o chamado sistema da ONU. A Unesco, na área de educação, ciência e cultura, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, na área da saúde, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Então, a gente tem um conjunto muito grande de organizações que são autônomas, são independentes, têm orçamento próprio, funcionários, etc., prédio, estrutura própria, e que compõem o chamado sistema da ONU. Então, se nós formos perguntar para que serve a ONU, incluindo todas essas organizações, nós vamos ter uma resposta extremamente complexa, na medida em que muitas dessas organizações tratam não apenas de assuntos distantes de nós, mas assuntos muito próximos de nós. Não é? Como pode ser, por exemplo, a classificação de doenças, que a OMS tem uma lista, não é? de doenças, e também a classificação dos nomes dos medicamentos. Há todo um trabalho de padronização de normas, de condutas. Isso tudo faz com que a gente tenha uma concepção universalista das Nações Unidas, que nos ajuda a nos irmanar com outros povos, com outras culturas, e através sempre do princípio da cooperação. E a gente ainda pode pensar o seguinte: para que serve a ONU? Para os países poderosos. E aí talvez entraria um pouco, digamos assim, um analista cético, né? O mais pessimista, no sentido de que ele pode dizer: a ONU talvez sirva para o interesse dos poderosos, para manipular, através de uma forma indireta, o interesse dos poderosos. Mas também a gente pode pensar na perspectiva dos países mais fracos, países em desenvolvimento, países pouco desenvolvidos. A ONU talvez seja a única fonte de recursos materiais, de conhecimento que esses países não têm. Portanto, a gente pode certamente dizer, como resposta à pergunta para que serve a ONU, que essa resposta pode ser dada de diferentes perspectivas, ela pode ser dada de a partir de diferentes olhares, não é? Tanto otimistas, quanto pessimistas, quanto realistas, quanto idealistas, mas não há a menor dúvida de que a ONU serve para muitas coisas importantes nas quais nós estamos envolvidos e que muitas vezes sequer nos damos conta. Agora o professor Gilberto Rodrigues responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Oi, professor Gilberto, tudo bem? A minha pergunta tem a ver com a questão síria. A própria ONU, ela reconhece que estamos diante da maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, o conflito sírio já vai para o seu 6º ano sem que seja possível vislumbrar um fim. E um dos problemas acontece justamente dentro da própria ONU, porque se a gente olha o funcionamento do Conselho de Segurança, os países que fazem parte do Conselho têm se mostrado completamente incapazes de chegar a um consenso. Além do que, um desses países está diretamente envolvido nos bombardeios que têm acontecido na Síria. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se o senhor acha que essa situação, o que a gente tem visto na Síria e essa incapacidade de chegar a uma decisão, se isso aponta para uma certa obsolescência dos mecanismos pelos quais a ONU trabalha. Há um sério questionamento sobre a legitimidade do Conselho de Segurança de agir em casos de quebra da paz e da segurança internacionais. O caso da Síria é um caso que vem desafiando bastante as relações internacionais, a política internacional, já desde 2011, desde 2010, né, mais ou menos, a gente já tem a raiz da Primavera Árabe, não é?
dos países da Primavera Árabe, houve conflitos em vários, né? Inclusive no Egito, que foi o grande palco, né, da Primavera Árabe, houve diversos conflitos, mas nenhum deles chegou ao ponto o qual chegou a Síria, uma guerra civil e uma guerra realmente de proporções internacionais. Qual a grande dificuldade do conflito da Síria? É o choque de interesses entre membros do Conselho de Segurança, em especial entre Estados Unidos, Reino Unido e França, de um lado, e de outro lado a Rússia e também a China, que vê aí na Rússia uma parceira para não haver perda de espaços, né, de influência internacional no Oriente Médio. A ONU vem atuando em várias áreas em relação à Síria. O Conselho de Direitos Humanos, por exemplo, tem um painel para avaliar anualmente e periodicamente o conflito da Síria. O professor Paulo Sérgio Pinheiro tem presidido esse painel e vem apresentando dados muito importantes sobre o conflito. Uma outra dimensão, que não é a dimensão necessariamente geopolítica, da questão propriamente do conflito em si, como resolvê-lo, como encerrá-lo, né? Mas que tem a ver com as consequências do conflito, é a questão dos refugiados, né? Porque o conflito sírio ele está gerando uma quantidade imensa de refugiados e, por isso, a pergunta nos traz a temática da crise humanitária. A crise humanitária nada mais é do que não apenas a morte, obviamente que isso é muito importante, a morte de pessoas dentro da Síria, mas a expulsão dessas pessoas para fora da Síria. E isso está impactando profundamente a própria política europeia e a política global, na medida em que os Estados precisam receber esses refugiados. E aí tem toda a questão do direito internacional dos refugiados, que precisa ser respeitado. Só que alguns países estão assumindo mais ônus do que outros. Por exemplo, a Turquia, 1 milhão de refugiados. Só a Turquia. O Líbano, 1 milhão de refugiados também, 800 mil mais ou menos. Então, e o direito internacional dos refugiados diz que os países têm que dividir o ônus, né, têm que compartilhar o ônus. A Europa, cada vez mais, com políticas mais xenófobas, né? Os Estados Unidos provavelmente embarcarão numa política semelhante, né, de restrição às suas fronteiras. Então, realmente a questão da Síria ela desafia a ONU no sentido de que a ONU deveria ter uma reforma, né, avançar o tema das reformas, avançar a reforma do Conselho de Segurança e a forma de prevenir e resolver conflitos, que são o ponto-chave do trabalho da ONU naquele primeiro item da Carta, né, de manter e restabelecer a paz e a segurança internacionais. Acho que vale a pena a gente lembrar um brasileiro essencial na história da ONU, que foi o Sérgio Vieira de Mello. O Sérgio Vieira de Mello ele conseguiu prevenir e resolver conflitos de forma muito hábil, às vezes até inacreditável, né? Ele tinha realmente uma capacidade enorme de diálogo, porque, na verdade, uma das coisas que a ONU faz, e a gente é até difícil de medir e de avaliar, é diálogo, não é? Dialogar com as partes em conflito. O Sérgio foi muito conhecido e muito respeitado por saber dialogar com as partes em conflito para tentar obter um acordo, né? A Síria, hoje, ela necessita de um acordo. Mas, para se chegar a um acordo, provavelmente, todas as partes envolvidas deverão estar envolvidas, né, nessa negociação. O que é uma coisa muito difícil quando a gente vê que tem algumas das partes que praticam a barbárie, né? Homicídios em massa, genocídio, crimes contra a humanidade. Então, realmente, uma reforma da ONU que ampliasse os assentos do Conselho, desse mais voz aos países emergentes, seria um caminho, por exemplo, né? Mas também os países membros da ONU, que têm uma influência grande nos destinos e nas políticas da ONU, precisam se colocar, precisam entrar em acordo para que um conflito dessa magnitude possa ser resolvido com os instrumentos que a ONU tem.